eu precisei de um intervalo assim de 24 horas para poder gravar, porque eu tava absorvendo tudo. Gente, Done With You, episódio 6. Que foi aqui? Eita, que foi aquilo? Me contem. Eu acho que do começo que ele tava meio que vibe sensual, assim, que o Tina agora tá provocando mesmo. Até a parte que o Duan ficou bem bobalhão e gritando lá na arquibancada, mudando pra parte dele brabo, querendo meter uma bucha na cara dos jogadores do time adversário que machucaram o pobrezinho do Tim, até a parte do romance dele ajudando o Tim que travou todo, de que mais? Deles conversando antes da apresentação e o Tim meio que reafirmando que eles estão juntos nessa, que ele não vai odiar nem nada do gênero. E falando que se ele afundar, ele afunda junto. Tipo, ele e Tim. E no final chega na hora e o Tim tem como trava, mas ele tem os flashbacks de coisas da infância dele que vão ser mostradas no futuro. Depois a gente pode falar sobre. É um spoiler bem interessante. E o Duan tava lá para dar o apoio que o Tim precisava. Depois o Tim, super cansado, ficou todo manhoso e dengoso e ali rolou o primeiro beijo do casal. E que beijo! Eu acho que foi a hora que eles lembraram que trabalhavam na DMD e que beijo tem que ser com vontade. Foi tanta vontade que o Duan deu uma baita mordida super sensual no Tim. Aí o Tim pegou e passou o dedo e falou good boy. E ficou tipo, depois o Tim é o Tim, né? Pegou da gola e levou pro abate. Mas tudo bem, não tem ninguém reclamando aqui. A série tá melhorando muito. Tá assim, ó, tá cada vez melhor. Semana que vem a gente vai ter o Tim com ciúmes, claro, mas eu acho que o Tio, que foi. Falaram no episódio 4, 5, vai aparecer e vai ser aquela mãozinha que segurou o braço do Tim e disse: Tim. Só que assim, o Tim já mostrou que ele é super cuidadoso e super decidido. Ele se coloca uma coisa na cabeça, se decide uma coisa, ele, não tendo um motivo muito forte, ele não muda. Então, a narrativa de dualidade no relacionamento e tudo mais, eu não acredito que vá acontecer. O Duan pode sentir ciúmes? Pode. Mas eu não acredito que os ciúmes do Duan seja maior que o amor que ele sente pelo Tim. E ele sabe que o Tim não iria fazer alguma coisa dessa forma, assim, num dia falar, não, eu quero que os outros saibam que estamos começando a se conhecer melhor e que estamos juntos, mas não é um namoro. Pra depois pegar e aparecer com o ex-namorado que não é o ex-namorado, que não, né? Mas eu não posso lançar spoiler que eu já disse no último vídeo. Então, tem toda essa coisa pra semana que vem, que é uma tortura esperar, mas o episódio 6 teve tudo aquilo que a gente precisava para entender a cabeça do Duan. O Duan é gentil com os amigos, tipo brincalhão e tudo mais. Ele é muito unido com a família dele, mas ele tenta evitar que compareçam aos eventos. Mesmo com todos os paranauês assim da vida, ele não é estourado, mas ele também não é sonso. Então, quando ele passou ao lado das pessoas que derrubaram o Tim e escutou eles falando mal do Tim, ele foi para brigar mesmo. E esse foi um lado sério. Esse foi o lado que ele mostrou que ele não é só sorrisos e arco-íris. E aí, depois, com o Tim, a gente viu o lado ele provocando,
ele sendo provocado e ficando com medo, ele, tipo, dando pane no sistema, porque o Tim estava respondendo todas as investidas dele e investindo ainda mais do que o próprio Duan. E também no final, a gente viu que o Tim já estava bem safadinho das ideias e o Duan já estava meio que, sabe, catatônico, assim, tipo... semana que vem promete. Mas o episódio dessa semana foi maravilhoso. Mas assim, deu pra ver todas as facetas dos protagonistas. O Duan consegue ser muito sério, consegue ser absurdamente protetor. Já disse pro Tim que não é trabalho para ele ficar mimando o Tim, porque se ele não mimar o Tim, quem ele vai mimar? Ele só ama o Tim, enquanto o Tim já diminuiu um pouquinho na vibe grosseria quando machucou o pé, o tornozelo, e o Duang foi ajudar. E ele viu que o Duang estava brabo e disse, tá quieta. E o Duang ficou triste. Depois ele foi dar um abraço por trás. E isso é fofo, mas mostra que ele tem noção da situação. Durante o festival, ele deu uma travada e aí mostra que ele tem machucados e como se tivesse cicatrizes do passado que ainda estão presentes, e isso meio que ainda o afeta, mas ele percebeu que com o Duan ao lado dele, ele consegue superar, pelo menos momentaneamente. Depois a gente viu o lado dele dengoso e o lado dele mais sensual, atrevido. Então, esse episódio teve 1h20. A gente conseguiu ver vários lados dos dois personagens. Não ficou aquela coisa de, hoje o Duan tá bobinho, todo o tempo bobinho, e o Tim tá judiando, e tá escorraçando, e tá chutando, e tá sendo estúpido. Não. Teve, mas não foi só isso. A série mostra um lado mais maduro, sabe? De que, tipo, a série pode ser bobinha, mas quando o personagem já tem uma maturidade emocional maior, dá pra notar a diferença. Eu sempre coloco Your Sky como comparação porque é uma das minhas séries favoritas. Mas o Tirak nunca seria capaz de fazer aquilo que o Duan fez e faz. O Tirak era quieto, era inocente demais. O Duan, mesmo sendo inocente, ele é proativo, entendeu? Ele vai atrás, ele mima, ele briga pelo amor do Tim. Então isso é muito mais realista, porque ele é todo bobão, tudo, mas se chega a qualquer outra pessoa, ele já muda um pouco o tom, já muda o tom de voz mesmo. Se chega alguém se fresqueando pro Tim, ele já fica possessivo. E se alguém se mete com o Tim pra brigar, qualquer coisa do gênero, ele já quer meter a mão. Então, o Duan, por mais que tenha essa vibe cachorrinho, ele não é um sonso, entendeu? Ele não é um apaixonado inútil. Ele sabe muito bem como movimentar as peças desse jogo. E agora que ele tem a confirmação que o Tim também tá interessado, aí agora o bicho vai voar, entendeu? Não vejo a hora. Ai, tomara que não botem drama. Tipo, tomara que seja tipo na novel, assim, que era bem gostosinha de ler e era mais de boas. E, sabe, tu lê e sente o coração leve, leve. Tomara que seja assim na série pra virar uma série de conforto. Porque se eu quero ver drama, coisa do gênero, eu assisto alguma série problemática da GMM TV. Então, que Duang With You seja algo leve. E vocês? O que vocês acharam dessa loucura chamada Duang With You episódio 6? Vocês gostaram? Vocês amaram? Vocês adoraram? Porque se não gostaram, aí eu já vou achar suspeito. Mas se não gostar também eu respeito. Não muito, mas eu respeito.
Vamos falando sobre esse episódio aqui nos comentários e vejo vocês na próxima.